Uma das coisas que são importantes da gente entender no que se refere ao processo de desenvolvimento infantil é que a criança, até o 18º mês após o nascimento, ou seja, até completar 1 ano e 6 meses, ela não se reconhece no espelho. Ela tem uma experiência um tanto despedaçada, uma experiência de indiscernibilidade entre o que é o corpo dela e o que é o corpo do ambiente. Ou o que é o meu corpo, o que é o ambiente, o que é o meu corpo, o que é o corpo do outro. Isso não é muito nítido, esse contorno corporal, essa imagem corporal não está dada, não está colocada para a criança até esse momento da vida dela. Tanto que, a partir então desse 18º mês, a criança se olha no espelho e começa a se reconhecer, e começa a ver que aquela imagem é ela, e que é ela quem carrega esse corpo. E é nesse jogo especular tanto no sentido do espelho, na sua literalidade, né, diante do espelho, e desse jogo especular com a mãe, ou quem exerce essa função de cuidado, que está ali dizendo para a criança o que ela precisa, né, que roupa que ela vai usar, atendendo ali as necessidades da criança, que um primeiro movimento, um primeiro momento de construção de uma autoimagem na infância vai se dar. A partir daí, as relações também especulares, ou seja, que tem a ver com o reflexo ou não da minha imagem, né, vão se dar no ambiente da escola, vão se dar na relação com os amigos, com os irmãos, com a família, vão se dar nas interações da criança com a televisão, com o celular, com o computador. Essas imagens, né, que vão sendo consumidas vão sendo absorvidas pela criança no sentido da construção, num primeiro momento, de brincadeira, né, uma construção imaginativa dentro do seu imaginário infantil sobre o que ela quer representar, o que ela quer atuar, o que ela quer brincar. Por exemplo, a criança que quer ser professora, e aí brinca de escolinha com as bonecas, ou que quer ser médica e vai brincar com isso, quer ser apresentadora de televisão e pega uma escova de cabelo e está apresentando o programa de televisão. Da onde vieram essas imagens, né? Essas imagens que a criança reproduz. Essas imagens vieram predominantemente dos desenhos, dos programas infantis, dos livros infantis, né? Aquilo que entra no imaginário, né? Os símbolos que entram no imaginário da criança vão dando à criança a possibilidade de brincar com esses símbolos e de se imaginar nesses lugares, fazendo essas coisas, sendo professora, sendo médico, sendo dentista, sendo ator, sendo apresentadora. Quando a gente vai pensar, fazer um traço de racialidade nesse espectro de imagens, a gente vai ver que, majoritariamente, os símbolos atrelados à beleza, à autoridade, à inteligência, são majoritariamente brancos. Que a pele das pessoas que na televisão e, por vezes, nos desenhos infantis estão ocupando um lugar de protagonismo, um lugar de destaque, um lugar de exercício de uma profissão socialmente considerada interessante e importante, são majoritariamente brancos. E isso tem um impacto no processo de construção da autoimagem da criança e do pré-adolescente negros, que, por vezes, não se vê nisso que está posto como desejável, nesse jogo simbólico social. E isso que está posto como desejável, não vejo a minha imagem, se a minha imagem, se a minha pele preta, ela está majoritariamente circundada ou representada em discursos e imagens de violência, de pobreza, de vulnerabilidade, de precariedade, que imaginações de mundos possíveis, né, estão sendo cerceados por essa criança negra que consome esses símbolos tão predominantemente brancos. Então, a importância dessa discussão da representatividade na escola, ela é fundamental para o próprio processo de desenvolvimento saudável da subjetividade de uma criança negra, porque é fundamental que ela possa, nesse processo de construção da sua imagem, ver
múltiplas possibilidades de ser no mundo que condigam, que sintonizem com a sua imagem, que sintonizem com a sua pele, com seus traços, com o seu cabelo. É muito interessante, por exemplo, ver o efeito da Maju Coutinho, que é uma jornalista, né, nas meninas negras. Eu já vi muitas fotos, assim, já acompanhei também casos clínicos de meninas negras de 3, 4, 5 anos brincando de apresentadora de telejornal e que queriam ser como a Maju Coutinho, né? Não sabemos se elas serão ou não apresentadoras. Ali é um jogo, uma brincadeira com a própria imagem e com a possibilidade de se ver ocupando aquele lugar. Quando a gente oferece para crianças filmes, desenhos, livros em que há personagens negros ocupando lugares de beleza, de poder, de autoridade, de protagonismo, isso traz um fortalecimento para o processo de construção da autoimagem da criança negra dentro de um registro positivo, que se conecte com a sua potência, que se conecte com a sua beleza, e não num registro de menos-valia, como o racismo, desde muito cedo, tenta empurrar as nossas crianças negras. Quando eu vou, no meu trabalho, falar sobre a descolonização da psicologia, eu estou olhando para a formação em psicologia no Brasil e olhando para a minha prática clínica com pacientes negros e negras e percebendo que essa formação não me deu materiais suficientes ou necessários para um atendimento, um cuidado em saúde mental adequado para a população negra. Por quê? Porque a formação em psicologia no Brasil ainda hoje é predominantemente colonial. O que os cursos de psicologia, o que as graduações de várias áreas, inclusive, vão tomar como direção de ensino, como um currículo adequado, em geral, são produções intelectuais europeias. Se a gente simplesmente importa, né, um conhecimento europeu para desenvolver no Brasil uma prática psicológica, esse gesto é um gesto por si só colonial, entende? Colonial porque entende a produção de conhecimento do colonizador como sendo símbolo da verdade, da autoridade, como inclusive num registro universalista, como se essa produção colonial pudesse dar conta de todas as questões de todos os povos sem levar em conta a singularidade, por exemplo, das subjetividades negras e indígenas. E que, para promover um cuidado em saúde mental da população negra, que é a minha pesquisa, a minha frente de trabalho, seria necessário a gente se apropriar das produções de conhecimento negras sobre essa temática. Há uma série de intelectuais importantíssimos na história das produções de conhecimento em torno da saúde mental que são apagados da formação em psicologia. Então, descolonizar tem a ver com a gente marcar que essa formação é colonial, né? Marcar que essa formação ela não é suficiente para a gente pensar a realidade brasileira, que é um país com 54% da população de negros e negras, e, ao mesmo tempo, trazer para a discussão as produções de pensadores negros e negras que se debruçaram sobre essa temática. Dentro da psicologia, como o Frantz Fanon, a Neuza Santos Souza, a Virginia Bicudo, e uma série de outros nomes de pessoas que pesquisaram as subjetividades negras, apontando também para uma descolonização da psicologia como uma forma da gente descolonizar a nossa mente, porque a nossa mentalidade também é colonial, também foi colonizada. E descolonizar a nossa mente tem a ver com a gente se deslocar um pouco dessa ideia de que é na Europa que está o saber, é na Europa que está a verdade das coisas, e passarmos a produzir conhecimento sobre nós mesmos e criarmos as ferramentas necessárias para a promoção da nossa saúde. Isso é um gesto de descolonização no campo da psicologia. E a gente pode pensar isso junto com a educação, porque ainda hoje muitos livros didáticos ainda trazem a história do negro no Brasil circunscrita exclusivamente à história da escravidão.
como se a história do povo preto começasse e terminasse com a escravidão. E não é verdade, né? A história do povo africano é uma história, são muitas nações, muitos povos, muitos reinados, muitas construções incríveis, como, por exemplo, o Egito, e que essas histórias, por vezes, elas não aparecem no livro didático, né? Vai aparecer no livro didático a história da escravidão. Nem as histórias de inúmeras revoltas e resistências dos africanos em condição escrava, que desde o dia em que chegaram no Brasil lutaram contra a escravização, nem isso, por vezes, é relatado. Então, há uma história ainda muito colonial no sentido de narrar a história do Brasil a partir da perspectiva do colonizador e pouco da perspectiva dos africanos que estavam em condição escrava, dos indígenas que também ficaram em condição escrava e foram muito perseguidos naquele período, que ainda são perseguidos, tal como a população negra no país. Então, a descolonização da educação tem a ver com a gente poder pensar a história a partir da perspectiva dos povos africanos e dos povos indígenas que viveram o período de fundação do Brasil com todo o jogo de violência que estava imposto ali pelo colonizador, né? Como indígenas, como as tecnologias ancestrais indígenas e africanas possibilitaram, por exemplo, que esses povos sobrevivessem e continuassem produzindo mundos ainda hoje, né? Porque se a gente pensar o período colonial como um período de extrema violência à população negra e indígena, seria quase impensável esses povos terem sobrevivido, esses povos terem continuado a viver no território nacional num registro de tanto massacre, mas sobreviveram. Sobreviveram como, né? Quais foram as resistências, quais foram as estratégias, quais foram as armas de guerra que eles constituíram para permanecer apostando na vida e continuar lutando pela sua dignidade, pela sua terra, pelo seu corpo, pela sua liberdade. Isso a gente precisa apresentar também nos livros didáticos, né? Isso precisa aparecer. Há uma lei, que é a Lei 10.639, né? Que é uma lei que determina o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. É uma lei fundamental para a gente descolonizar a educação no sentido de trazer as produções de conhecimento negras e africanas, produzidas tanto no Brasil quanto na diáspora africana, sobre história, sobre matemática, sobre geografia, sobre literatura, né? Que a gente possa enegrecer esses livros, que a gente possa enegrecer esses currículos, não só no sentido da expansão do conhecimento para todas as crianças e todos os estudantes, que é fundamental que a gente consiga ter uma visão ampliada do mundo, né, das produções que o mundo é, está cheio, mas também porque o ensino de cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas tem um efeito muito importante na construção da autoimagem e da identidade negra de crianças e adolescentes negros e negras. Porque é poder conectar-se com a sua racialidade dentro de um registro de positividade, de resistência, e não num registro apenas de subjugação ou de morticínio, como por vezes a história da escravidão é pintada. Então é fundamental que a gente consiga trazer a visão e as produções negras para dentro da escola. Isso por si só é descolonizar. E quando eu falo produções negras, eu estou falando tanto nesse registro acadêmico, as produções históricas, geográficas, dentro da literatura, mas também, por exemplo, do samba, da capoeira, né, do próprio funk, das produções artísticas produzidas por pessoas negras e que trazem na sua letra e que trazem na sua história de concepção também marcas dessa resistência, da resistência à opressão, da resistência ao racismo e da afirmação da vida, apesar do contexto de violência em que estamos inseridos. Existem materiais didáticos que trazem essa discussão de história e cultura africana e afro-brasileira para as escolas, disponibilizado pelo próprio Ministério da Educação. Então, há um trabalho de pesquisa, né, em torno desses materiais
para que as escolas possam avançar nessa descolonização da educação. A arte, ela tem uma potencialidade de nos fazer nos conectar com as forças da vida que estão para além das dificuldades que porventura a gente esteja atravessando. Acho que tem uma coisa muito interessante que a arte possibilita, tanto no sentido da expressão, da gente poder ter na arte uma ferramenta de expressão das nossas alegrias, das nossas angústias, dos nossos problemas, das nossas reflexões, mas para além dessa ferramenta de expressão, ter na arte um recurso de escape de um cenário de opressão que porventura estejamos vivendo. Então, na minha perspectiva, a arte que ao mesmo tempo funciona como um canal de expressão, como uma forma da gente materializar aquilo que está se passando em nós em terreno afetivo, ela nos ajuda também a fugir, de algum modo, desse mesmo cenário que porventura está nos fazendo sofrer. Então, quando a gente vai olhar para a arte negra, por exemplo, eu vejo nas produções negras, ao mesmo tempo, uma expressão, né, um colocar em ato de questões, de angústias, de alegrias e de dores, e ao mesmo tempo de fazer do próprio ato da arte, do próprio ofício, da própria produção artística, uma forma, um jeito de fugir, de escapar das engrenagens de opressão que o racismo nos impõe. Para além disso, o contato de crianças e adolescentes com a arte tem uma função muito interessante, que é de poder estabelecer uma relação estética com a sua própria vida. Porque quando a gente estimula crianças a terem contato e a produzirem arte desde muito cedo, de algum modo, a gente está convidando essas crianças a terem também uma relação estética com a sua vida, ou seja, de fazer da sua própria vida uma obra de arte. Como que a gente pode fazer do nosso modo de viver, do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir, também uma obra de arte? Como que a gente pode conduzir a nossa vida de maneira artística? E aí não necessariamente ser ou não ser um artista profissional, né? Não é disso que estamos tratando aqui. Mas como ter uma relação artística com a própria vida, como ter uma relação de criação e de liberdade, de invenção de si mesmo com a própria vida. E isso acho que a arte é um grande facilitador. A escuta, ainda mais num tempo como esse que a gente vive num tempo de pouca escuta, em geral, né? Pouca escuta no sentido de, por vezes, estamos muito dispersos, com muitas notícias, muitas questões complexas acontecendo ao mesmo tempo, muitos estímulos, né? As redes sociais, o efeito do isolamento fez com que a gente mergulhasse ainda mais nos dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, computadores, o que, ao mesmo tempo, é interessante que a gente tenha esses dispositivos, porque sem eles essa entrevista não estaria acontecendo, né? Sem eles o home office não seria possível, sem eles os avanços que possibilitaram a construção da vacina no tempo que foi, não seria possível. O avanço tecnológico e os dispositivos tecnológicos são importantes e são valiosos. A questão é o uso que a gente vai fazer deles. E um dos usos que me parece muito comum no contemporâneo é um uso excessivo desses dispositivos e uma perda da nossa capacidade de estar presente, porque o uso mais agitado, um uso mais compulsivo dos dispositivos tecnológicos tem o efeito de produzir em nós um estado de dispersão. A gente fica rolando a barra do e-mail, das redes sociais, do Instagram, do Twitter, e essa barrinha, né, que é essas mensagens que ficam se atualizando, tem um efeito psíquico em nós de termos dificuldade de nos concentrar em coisas mais prolongadas. Então, por exemplo, crianças que fazem muito uso de celular têm mais dificuldade de concentração no espaço da sala de aula. Agora, os adultos, por vezes, também estão nesse ritmo.
E em estando nesse ritmo de maior dispersão, pelo próprio contexto em que estamos vivendo, a capacidade de ouvir pode ser limitada, pode ser prejudicada. E ouvir o outro tem a ver com a gente, em primeiro lugar, esvaziar um pouco de nós mesmos, esvaziar um pouco das nossas preconcepções, nos esvaziarmos um pouco do que a gente considera o ideal, para conseguir verdadeiramente ouvir a perspectiva do outro. Por vezes, na interação com crianças e adolescentes, pais e professores, como são mais velhos e como são figuras de autoridade, entendem que sabem de antemão, né, o que é melhor para aquela criança, o que é melhor para aquele adolescente, e por vezes, de fato, sabem. A questão é que, se a gente vai para uma conversa com uma criança ou um adolescente, sentindo que nós sabemos o que é melhor para ele e para ela, e ele não sabe, o saber está em mim, eu não estou interessado em ouvir o que essa criança, esse adolescente tem a dizer. E isso, por si só, traz uma série de dificuldades nas relações interpessoais entre alunos e professores e entre pais e filhos. Porque para a gente conseguir verdadeiramente ouvir, a gente precisa dar espaço para que o outro possa expressar o que ele está trazendo. Mesmo que eu discorde, porque a gente pode discordar de um modo mais afirmativo e menos negativo. Por vezes a gente tem uma relação com o outro, e todos nós, né? Não estou falando apenas de pais e professores, mas por vezes a gente tem uma relação com o outro que é discordar, e essa discordância tem um efeito negativo para a relação e a gente se afasta, ou a gente briga, né? Como que a gente pode discordar de maneira afirmativa? Como eu posso ouvir um adolescente e falar, nossa, que interessante isso que você está dizendo. Eu não penso bem assim, eu não tinha pensado por esse lado, mas achei interessante o que você está trazendo. Em que ponto será que a sua posição e a minha se encontram? E em que ponto a sua posição e a minha divergem? Como que a gente sustenta um diálogo, né? A gente sustenta um diálogo encontrando nas nossas diferentes posições aquilo que ressoa, aquilo que tem de comum e aquilo que diverge, para a gente poder, a partir de então, dar encaminhamento juntos, né? Então, ouvir é um exercício que tem a ver com a gente abrir mão um pouco dessa posição de detentor da verdade, de detentor do saber, de que sabe o que é melhor para o outro, ainda que se saiba de fato, mas que a criança e o adolescente se sintam acolhidos naquilo que eles querem dizer e que a gente possa fazer mais perguntas, sabe? Às vezes a gente é muito afirmativo, às vezes a gente quer muito encerrar as conversas, às vezes a gente quer muito dar a palavra final. E a escuta, né, ouvir o outro, passa por a gente fazer boas perguntas. Mas por que você está falando dessa forma? Mas por que você se sentiu assim? Né? Mas por que você está dizendo isso? Onde você leu sobre isso? Você pode partilhar comigo onde você viu essa questão, que eu quero entender um pouco melhor para a gente poder conversar de uma forma mais interessante? Perguntar coisas que ampliem o diálogo são uma forma muito interessante da gente ouvir. Por fim, eu diria que a escuta, ela não é algo que se dá apenas com os ouvidos. O nosso corpo escuta, os nossos olhos escutam. Então, quando a gente está em diálogo com uma criança ou um adolescente, é fundamental que a gente olhe nos olhos. É fundamental que a gente pare de fazer o que a gente está fazendo e dê atenção. É fundamental que a gente não esteja mexendo no celular e conversando ao mesmo tempo, né? Que o nosso corpo esteja numa posição, numa postura que sinalize o nosso interesse. Isso favorece a nossa escuta e isso favorece a sensação no outro de que está verdadeiramente sendo ouvido. E isso enriquece muito as relações.